Aí eu vou me juntar com uma outra galera para me armar e falar assim, ó, vamos se juntar, porque eles estão em 2 ali. Aí eu junto com mais 3. Aí você fala, pô, sou em 4, sou em 2 só, os caras estão em 4. Vamos trazer mais gente pro meu lado. Aí começa a formar as alianças. Toda guerra mundial não começa como um conflito global. Hoje, começa como um conflito regional. Quais alianças já tem hoje? A gente tem o eixo das ditaduras, que eu chamo eles de eixo das ditaduras, que são Rússia, China, Coreia do Norte e Irã. Olha que gostoso. Esses 4 países estão trabalhando em conjunto. Do outro lado, supostamente, você tem que ter a OTAN, as democracias unidas e aliadas. Mas a maneira como o Trump conduz a relação com seus aliados está estremecendo essas alianças. Então, o eixo das ditaduras olha e fala assim, eles estão ficando mais fracos, olha que interessante. Isso é uma oportunidade para eu agir. Entendeu? Quando você fica mais fraco, é um incentivo para o outro tirar vantagem. Se a gente comparar o eixo das ditaduras de hoje com o eixo da Segunda Guerra, o eixo na Segunda Guerra eram 3 países. Itália, Alemanha e Japão. Esses 3 países iniciaram 3 conflitos regionais que não tinha nada a ver um com o outro. A Alemanha estava atacando a Europa, a Itália queria o Mediterrâneo e a África, e o Japão queria a China e a Ásia. Eles não tinham ligação, cada um no seu quintal fazendo a sua história. Aí a guerra só vira mundial quando os Estados Unidos entram, quando o Japão ataca Pearl Harbor. Ou seja, 3 conflitos regionais que viraram uma guerra mundial. Quantos conflitos regionais nós temos hoje? Putz, tá acontecendo coisa pra caramba. Deu dos grandes. 2. A Rússia na Ucrânia, a Rússia na Europa, o Irã no Oriente Médio, e o terceiro é qual? China e Taiwan. A China querendo Taiwan. Que ali ainda não teve disparo ainda, né? Se a China atacar Taiwan, os Estados Unidos vai entrar? Com certeza. Se os Estados Unidos entrar, com certeza, é muito parecido, é análogo à história da Segunda Guerra, onde você tinha 3 conflitos e a entrada dos Estados Unidos fez o conflito virar mundial. Explica pra galera por que todo mundo tá morrendo de amores por Taiwan. Porque tá um negócio maluco, que parece que Taiwan do nada virou o lugar mais importante do mundo. Não é do nada, sempre foi, é que as pessoas não seguem geopolítica, mas vamos lá. O primeiro fator que faz Taiwan ser ultra relevante é porque ela é uma ilha localizada num lugar estratégico. Ilhas na geopolítica têm papéis e posições muito relevantes. Ilhas que estão em lugares importantes, obviamente. Por exemplo, Cuba. Por que os Estados Unidos é obcecado com Cuba? Porque Cuba está na entrada ou na saída do Golfo do México, ou agora chama Golfo das Américas. E o que tem no Golfo do México? Os Estados Unidos têm a maior terra contígua, arável, de clima temperado, produtiva do mundo, que é o Midwest. E é uma terra muito rica. E você tem um rio que corta aquela região de ponta a ponta, que é o Mississippi. E ele vai desembocar exatamente no Golfo do México. Ou seja, você escoa a sua produção, cai no Golfo do México. Só que Cuba está colocado bem na saída. Se alguém controlar Cuba, você consegue fazer um bloqueio naval e fechar a saída do Golfo do México. Você estrangula a exportação americana. A mesma coisa é possível ser feita com Taiwan. Existe uma cadeia de ilhas que a gente chama de First Island Chain, primeira cadeia de ilhas, que você vai descendo do Japão, Okinawa, Taiwan, Filipinas, você faz uma volta e um cerco à costa chinesa. E ali, você dominando todas essas ilhas e esses territórios, você consegue criar um cordão de isolamento e você fecha a costa chinesa. Qual é o jeito da China impedir que isso aconteça? Controlando Taiwan. Porque se ela tiver uma base, estiver posicionada em Taiwan, ela já furou o cordão dessa linha que está na sua costa, porque ela já vai partir, não da sua costa, ela vai partir de Taiwan para fora, então o bloqueio não funciona. Igual Cuba é para os Estados Unidos. Essa é a questão geográfica.
Ou seja, Taiwan permite que os Estados Unidos façam um bloqueio naval à costa chinesa. A China depende de matéria-prima, depende de combustível, energia para sobreviver. E a sua economia precisa exportar, como a gente falou aqui no começo. Então, isso precisa sair pela costa. Por isso que a China está recriando a nova Rota da Seda, Belt and Road Initiative, que é um projeto para não depender somente dessa saída da sua costa. Já é uma tentativa de driblar esse possível cerco. A última proteção para a China é dominar Taiwan. Essa é a explicação geográfica. Tem a explicação política, econômica, tecnológica. Posso dar todas aqui para vocês, mas essa é a mais importante. Economicamente ou tecnologicamente, Taiwan produz 90% de todos os super sofisticados semicondutores. Se nós vivemos na era da tecnologia, dos equipamentos eletrônicos, da inteligência artificial, você precisa de chips. Esses chips são feitos em Taiwan. E se não tiver a produção desses chips, ou tiver na mão de um país inimigo, você vai ter um problema. Taiwan é uma democracia. É uma China, etnia chinesa, né? A maioria dos taiwaneses são de etnia Han, que são chineses, que saíram da China e foram para lá. Só que é um projeto da mesma etnia, do mesmo povo, democrático. Diferente da China grande. Então você tem o confronto do mundo autoritário ditatorial, que é a China continental, contra um mundo democrático. Enfim, são muitos fatores por que Taiwan é importante, entendeu? E aí a pergunta é, você disse, né? Kaique disse que a China, que os Estados Unidos com certeza vai defender Taiwan. Até então, todo mundo tinha essa certeza. No governo Trump, essa certeza não é tão clara. A postura em relação à Ucrânia, em relação à Europa, em relação ao mundo... É verdade. E a postura de algo que ele disse que faria na campanha. Tudo que ele está fazendo com a Ucrânia, com a Europa, muito imprevisível, com as tarifas, ele disse que ele ia fazer na campanha. Ele falou isso. E na campanha ele disse que os Estados Unidos não têm a obrigação de defender Taiwan e proteger Taiwan. Então, a gente não sabe o que vai acontecer em relação a Taiwan. Se ele entregar Taiwan para a China ou não proteger Taiwan, muita gente vai dizer, pronto, então não vamos ter terceira guerra. Não, não é pronto. Você simplesmente pegou o problema, levantou o tapete e jogou ele para baixo, escondido. Por quê? No dia que os Estados Unidos abandonar Taiwan, o Japão, que é um dos países que tem o maior número de bases americanas, a maior base aérea dos Estados Unidos na Ásia está localizada em Okinawa, que é um território japonês. O Japão vai se sentir abandonado e o Japão vai mudar a sua constituição para começar a construir um exército e uma coisa que ele vai fazer imediatamente é se tornar um país nuclear. Ele vai construir uma bomba atômica. E aí a Coreia do Sul, que tem 30 mil soldados americanos lá para proteger o país da Coreia do Norte, vai olhar e falar assim, abandonou Taiwan, o Japão está construindo bomba atômica, o que eu tenho que fazer? Eu preciso construir bomba atômica porque o meu inimigo, a Coreia do Norte, tem bomba atômica. E aí você tem 2 novos países com bomba atômica, mas eu já tinha comentado que a Alemanha e a Polônia já estariam pensando em bomba atômica, dado o que está acontecendo com a Rússia e os Estados Unidos abandonando a Europa. Porque eles vão precisar se defender se os Estados Unidos não vai mais defendê-los. E aí você tem 4 países com bomba atômica. Nessa situação, você não pode virar para o Irã e falar você não vai conseguir ter legitimidade ou empenho ou coordenação ou força para virar para o Irã e falar assim, você não vai ter uma bomba atômica. E o Irã, que já tem um programa nuclear avançado, vai falar, tá mais do que na hora de eu ter uma bomba atômica. Quando o Irã tiver uma bomba atômica, a Arábia Saudita vai pegar uma bomba atômica de um suposto acordo que tem com o Paquistão, que o Paquistão vai ceder uma bomba atômica para a Arábia Saudita e ela vai trazer a bomba atômica para o seu território. Aí a Turquia, que são os otomanos, que não são nem persas e nem árabes, vai falar assim, mas eu sou um grande império, como é que eu não tenho uma bomba atômica se todos os meus vizinhos inimigos têm bomba atômica? Eu vou ter uma bomba atômica. E o Egito, que é o maior país árabe, vai falar que tem que ter uma bomba atômica.